No programa Hora Extra desta semana, você vai saber mais sobre a polêmica súmula 277 do TST, que trata da vigência das normas coletivas. O juiz Rodrigo Dias comenta a mudança radical na jurisprudência do TST. Confira também o investimento que o TRT de Goiás está fazendo em capacitação de agentes de segurança judiciária. Veja ainda a CLT remissiva, lançada por magistrados da 18ª região. Aguardamos você. Hora Extra está começando e nessa edição você confere os seguintes destaques. Juízes da 18ª região lançam CLT remissiva. TRT de Goiás investe em segurança e realiza curso de capacitação para os agentes de segurança judiciária. E a polêmica gerada pela nova redação da súmula 277 do TST, que trata justamente da vigência da norma coletiva, é o assunto do nosso quadro de entrevistas. Hora Extra está começando agora. Os juízes da 18ª região, Fabiano Coelho de Souza e Platão Teixeira de Azevedo Neto, lançam a consolidação das leis do trabalho remissiva. Confira. A obra, publicada pela editora Ridel, reúne em 640 páginas o essencial da legislação aplicável ao campo do direito material e processual do trabalho. Os juízes são os pioneiros em Goiás no lançamento da CLT remissiva, muito utilizada pelos usuários do direito e para candidatos a concurso público. Esse lançamento se dá nos 70 anos da CLT. Isso para a gente é muito significativo, simbólico, né, um marco histórico na história do Brasil e nós esperamos que essa obra venha contribuir para, de algum modo, né, engrandecer o acervo jurídico nacional. Então, nós estamos felizes com essa coincidência, né, e somos cônscios do significado disso para a nação, né. Realmente a gente tem muito ainda a ganhar com essa CLT, que embora, como diz o meu amigo Fabiano, é uma senhora de idade, mas ainda tem muito a contribuir para o país. A obra contempla a íntegra da Constituição Federal, da consolidação das leis do trabalho, bem como legislação e súmulas e orientações jurisprudenciais dos tribunais superiores relacionadas à matéria, com atualização gratuita pela internet. Além de juízes, os autores são também professores de direito. Fabiano Coelho é titular da primeira vara do trabalho de Itumbiara e Platão Teixeira Neto é titular da vara do trabalho de Quirinópolis e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, a Matra 18. A gente teve um cuidado de buscar nas ações constitucionais do Supremo Tribunal Federal para fazer anotações sobre temas relevantes que o Supremo já abordou, né, as súmulas, as orientações jurisprudenciais do TST, as convenções da Organização Internacional do Trabalho, e por isso nos parece que o trabalho vai ser bem útil para os advogados, para os magistrados, para os servidores, para aqueles trabalhadores que estão lá na área de recursos humanos das empresas e para os estudantes em geral. O TRT de Goiás é pioneiro na promoção de curso de capacitação de agentes de segurança judiciária. O Fórum Trabalhista de Goiânia recebe diariamente um grande número de pessoas, entre partes, advogados, servidores e magistrados que movimentam as 18 varas do trabalho instaladas no local. Para manter a tranquilidade e o bom andamento dos serviços, o tribunal conta com uma equipe de segurança que faz a vigilância de todo o prédio, bem como das unidades que compõem o fórum durante 24 horas. E para manter o bom desempenho das equipes, o TRT 18 investiu em um curso de capacitação dos seus agentes.
Pela primeira vez no judiciário brasileiro, um tribunal promove um curso de segurança que vai além da simples reciclagem, com carga horária de 170 horas e um conteúdo programático que inclui 12 matérias entre teoria e prática. O coordenador de serviços gerais, Afrânio Honorato, falou da importância do investimento em segurança feita pelo tribunal. O investimento tem 3 vertentes. Tem investimento em treinamento, tem investimento em infraestrutura e tem investimento em equipamento. O investimento em treinamento propicia uma qualificação dos agentes e que possa exercer a sua função com confiança e que possa dar garantia a todos os usuários da Justiça do Trabalho. Então você acredita que esse treinamento vai proporcionar uma valorização da carreira de agente de segurança? Sem dúvida que vão prestar um bom serviço e toda vez que você presta um bom serviço, você é valorizado por serviço prestado. O curso foi estruturado em 2 módulos, nos quais serão tratados temas como defesa pessoal, segurança patrimonial de autoridades, técnicas operacionais, entre outros. Coordenador do curso e policial legislativo da Câmara dos Deputados, o instrutor Paul Dieter falou da efetividade desta capacitação para os agentes de segurança. Certamente, ao final desse curso, o agente de segurança vai estar ainda mais preparado para desenvolver as suas atividades do dia a dia, quais sejam o enfrentamento de turbulências dentro do tribunal, a segurança dos magistrados, dos embargadores, não só aqui dentro, mas também a escolta desses dignitários fora do tribunal, situações de possíveis problemas como um incêndio ou como alguma questão que envolva primeiros socorros. Então são atividades que o agente de segurança já vem trabalhando há muitos anos, mas certamente após essa carga horária que eles vão passar dessa vez, eles vão estar ainda mais preparados para isso. O servidor Ricardo Lourenço trabalha 16 anos no TRT e há 7 meses exerce a função de segurança judiciário. Ele acredita que o curso vai ajudar a melhorar o desempenho de suas atividades e servir para valorizar ainda mais a carreira. O agente que detém técnica, e sabe trabalhar, quando exigido, que o nosso trabalho é sempre preventivo. A segurança ela trabalha sempre na prevenção. Mas caso venha acontecer, nós estamos preparados para entrar em ação. Segundo o diretor da Escola Judicial, Marcos Antunes, essa é a primeira vez que um tribunal trabalhista realiza um curso de capacitação com uma carga horária tão extensa. O tribunal desenvolveu, em parceria com a Escola Judicial, uma programação de um curso de 170 horas que é inédito em todo o judiciário, não só o judiciário trabalhista, mas todo o judiciário nacional. Então é um curso que abrange vários aspectos da segurança, desde defesa pessoal, segurança patrimonial, também aspectos teóricos da segurança, segurança de dignitários, direção defensiva e ofensiva e uma série de outros elementos atinentes à atividade dos agentes de segurança. E no próximo bloco, o juiz Rodrigo Dias da Fonseca comenta a nova redação da súmula 277 do TST. Voltamos em minutos. Atendendo a uma reivindicação histórica do movimento sindical no Brasil, o TST alterou no ano passado o entendimento sobre a vigência das normas coletivas, apresentando uma nova redação da súmula 277, com um posicionamento radicalmente contrário. A iniciativa causou espanto de uns e euforia da classe trabalhadora. Pelo novo dispositivo, fica instituída a chamada ultratividade. Mas o que vem a ser ultratividade? Para falar sobre o assunto, nós recebemos em nossos estúdios o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, que é titular da Vara do Trabalho de Jataí, Goiás. Doutor Rodrigo, o que dizia o texto da súmula 277 e como ficou a nova redação? Bom, a súmula 277 do TST, originalmente e por muito tempo, tratou apenas da duração da sentença normativa.
limitando ela a sua vigência no curso do tempo de seu vigor, né, da sua previsão. E os juízes, nós juízes, utilizávamos, por analogia, da mesma disposição para interpretar a duração de acordos e convenções coletivas de trabalho. A primeira mudança que houve foi aquela em que transformou o conteúdo, aumentou o âmbito de aplicação da súmula também para os acordos e convenções coletivas de trabalho, limitando sua eficácia ao seu período estrito de vigência. Isso vigorou até recentemente, até o ano passado, quando sofreu essa última modificação, para determinar que a sentença normativa também, mas que os acordos e convenções coletivas têm sua vigência prolatada no tempo, mesmo após o seu período estrito de vigência previsto no próprio ajuste coletivo, até que sobrevenha uma nova convenção ou um novo acordo dispondo em sentido contrário. Ou seja, ultratividade seria justamente isso. A característica de a norma coletiva permanecer válida no curso do tempo até que uma outra a revogue ou a cancele. Alguns criticaram a mudança, afirmando que o TST até o momento não havia sinalizado de que teria um entendimento contrário ao que estava disposto na súmula 277. Você concorda? Olha, o TST, na verdade, já sinalizava isso, a SDC, no que diz respeito ao prazo de vigência da sentença normativa. Mas isso acaba nem sendo uma surpresa tão grande, a gente só não sabia quando que isso acabaria por ocorrer, porque, inclusive, Maurício Godinho Delgado, hoje ministro do TST, doutrinador dos mais influentes, já propugnava por essa solução no livro dele, que é o mais conhecido e hoje talvez mais utilizado na doutrina trabalhista, já propugnava por isso há muito tempo. Quando ele chegou ao TST, muita gente, eu inclusive, já prevíamos que isso, mais tempo, menos tempo, podia acontecer. É o que acabou por ocorrer. Mas a crítica não é de todo desfundamentada realmente, não, porque repentinamente, em setembro, salvo engano, do ano passado, o TST, por ocasião da revisão das suas súmulas, alterou radicalmente essa disposição, sem que houvesse julgados anteriores indicando que a coisa caminharia nesse sentido, né? Outro argumento desfavorável à mudança de entendimento do TST é de que ele ofende o princípio da legalidade ao extrair do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, uma interpretação usurpadora da atuação do legislador positivo constitucional, justamente por criar esse instituto da ultratividade nas normas coletivas. Você concorda? Na verdade, se a gente for interpretar literalmente a disposição legal, salvo engano, é o artigo 611, algum parágrafo da CLT, de fato, o acordo ou a convenção coletiva deveria ter sua vigência limitada ao período específico de sua duração, né? No máximo 2 anos. Só que o TST conferiu aí uma interpretação sistemática, um pouco mais ampla. A Constituição foi alterada pela Emenda Constitucional 45, em 2004, para dificultar, vamos dizer assim, a verdade é essa, dificultou bastante o acesso ao chamado poder normativo da Justiça do Trabalho, né? Dificultou muito o ajuizamento de dissídios coletivos, na medida em que exigiu que os dois sindicatos, que os dois entes envolvidos no dissídio concordassem com o seu ajuizamento, que o réu do dissídio concordasse com o ajuizamento. Isso colocou muitos empregadores e sindicatos de empregadores em condição muito cômoda, no sentido de se recusar à negociação, tendo em vista a vantagem que disso adviria, porque a norma coletiva anterior chegaria ao término do seu prazo de vigência, haveria uma anomia aí, nenhum direito ali previsto seguiria em vigor, e a recusa à negociação faria com que todos os direitos antes conquistados pelo trabalhador nas negociações coletivas anteriores ficassem soterrados. Isso caminha em sentido contrário ao artigo 7º, inciso 16, salvo engano, ou 17 da Constituição Federal, que privilegia que sindicatos negociem coletivamente, prestigia os acordos e convenções coletivas de trabalho. Para além disso, no final da nova redação do artigo 114, parágrafo 2º, se estabelece que quando o poder normativo da Justiça do Trabalho for utilizado, nas decisões dos dissídios coletivos, deve-se observar os direitos mínimos previstos nas negociações coletivas anteriores.
sinal eloquente de que o que foi previsto nas negociações coletivas anteriores, mesmo já terminado seu prazo de vigência, continuaria em vigor, porque menos do que aquilo o TRT ou o TST não poderia decidir no caso não poderia diminuir os direitos. Bom, o argumento contrário a esse entendimento é o de que daquela limitação de prazo prevista na própria CLT. Só que o sistema imaginado pela CLT não configura, não traz, não embute a hipótese da anomia jurídica, de um período de vácuo jurídico, sem norma nenhuma protetiva, que acabou acontecendo a partir da emenda constitucional 45, quando havia a recusa dos sindicatos em negociarem. No sistema da CLT, quando faltassem 60 dias para o término de um período de vigência de uma convenção ou de um acordo coletivo, caso o acordo sucessivo ainda não tivesse sido firmado, era necessário que o sindicato ajuizasse o dissídio coletivo. E toda a ideia disso é que nesses 60 dias o dissídio fosse julgado de tal forma que quando terminasse o prazo de vigência da convenção anterior, imediatamente já houvesse uma sentença normativa, ou um acordo, se fosse possível, um acordo ou uma convenção, logo subsequente. Logo não haveria nenhum período de anomia jurídica, de vácuo jurídico aí. O que vinha acontecendo, em prejuízo ao equilíbrio das relações entre os atores do direito coletivo do trabalho. Tudo junto, o TST resolveu adotar a tese da ultratividade condicionada, né? Ou seja, as condições de trabalho fixadas nas convenções e nos acordos não aderem permanentemente aos contratos, mas o fazem até que uma norma coletiva sucessiva venha dispor em sentido contrário. E os trabalhadores, eles saem fortalecidos com a nova edição da súmula 277? Essa é a ideia, pelo menos a ideia que se privilegie a negociação coletiva. Por trás de toda essa construção jurídica aí, está o pressuposto de que os sindicatos de empregadores não terão mais motivos para se negarem à negociação coletiva, tendo em vista que, se o fizerem, os direitos previstos na convenção ou acordo anterior seguirão vigentes. É uma faca de dois gumes, na verdade, porque é possível que sindicatos de empregadores, por exemplo, não é que se recusem a negociar, mas se recusem a ir além do que antes já foi concedido, na medida em que há o natural temor de que, posteriormente, não consiga mais retroagir à situação pretérita, né? Ninguém sabe exatamente qual é o desfecho que isso vai ter, se isso será positivo ou negativo. A expectativa, obviamente, é que seja positivo, do contrário, o TST não teria adotado essa mudança de entendimento. Mas é algo que só o futuro vai dizer. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a súmula 277 do TST com o juiz do trabalho Rodrigo Dias da Fonseca. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre a súmula 277 do TST, que trata sobre o acordo coletivo. Doutor Rodrigo, quando foi publicada a súmula 277, os empresários reclamaram. Falaram, não, está complicando, está engessando a negociação, nós não vamos conseguir, a partir desse momento, estabelecer novos acordos. Eles reclamaram dizendo que há uma certa interferência excessiva do próprio judiciário nessa negociação. O senhor acredita nisso? Não. O que acontecia é que, como eu disse antes, o empresariado estava antes dessa alteração da súmula, em muito boa sombra, porque a eles cabia apenas verificar se convinha ou não a negociação coletiva, e na maior parte das vezes, como a negociação coletiva estabelece direitos aos empregados superiores ao que diz a lei, que a lei traz direitos mínimos, né? Era muito fácil, bastava a recusa à negociação e todos os direitos previstos nas convenções anteriores, acordos ou convenções anteriores, se perdiam. De tal forma que, evidentemente, que sair dessa situação para caminhar para outra em que eles são constrangidos, digamos assim,
a negociação coletiva sob pena de as normas anteriores coletivas seguirem vigentes, é claro que isso significa exigir deles, no mínimo, a disposição à negociação coletiva, né? É de se compreender, por outro lado, uma eventual queixa no sentido de que os empresários, nas negociações coletivas que estão por serem tabuladas, já iniciem essa negociação numa condição, comparativamente à anterior, um pouco desvantajosa, obviamente, por já saberem que, se não for, que na pior das hipóteses para os empregados, os direitos conquistados anteriormente provavelmente se manterão. Dificilmente o sindicato de empregados negociará nova condição coletiva, nova cláusula de ajuste coletivo em condição inferior à que antes fora ajustada. E por parte do empresário, pode ser que eles também tenham uma dificuldade maior ou não queiram conceder novos benefícios, mesmo que tenham condições, que naquele momento econômico eles tenham condições de conceder novos benefícios, justamente porque essa adesão, essa concessão, ela pode se prolongar ao longo do tempo e pode ser que pegue um momento também econômico que a empresa não consiga arcar com aquelas vantagens concedidas anteriormente. Isso pode acontecer? Isso pode eventualmente acontecer, é uma faca de dois gumes nesse exato sentido. Mas isso se soluciona, evidentemente, pelas marchas e contramarchas decorrentes da natural negociação coletiva. Se exige também do sindicato de empregados uma participação mais ativa, mais condutora dessas negociações. Não se pode também imaginar que o sindicato de empregados fique inerte, tendo em vista que tem asseguradas aquelas condições anteriormente já conquistadas, né? Isso é natural desse processo que foi instaurado a partir de agora. Você acredita que a solicitação, a demanda para o judiciário interferir numa possível negociação entre categorias possa aumentar, já que o empresariado provavelmente ele vai querer mais a interferência do judiciário por não querer conceder novos benefícios aos empregados? Olha, eu acho improvável, para ser muito franco, primeiro porque pela disposição expressa do 114, parágrafo 2º da Constituição, que tornou o poder normativo da Justiça do Trabalho muito restrito, né, sendo necessário que ambas as categorias envolvidas na negociação se disponham a se valer da decisão judicial em substituição à própria negociação coletiva. Do ponto de vista estrito dos empresários, eu acredito que eles próprios tenham mais confiança na sua própria representação sindical do que no que vier a ser decidido pela Justiça do Trabalho, que é sempre algo imprevisível, né? De tal forma que eu não creio, muito pelo contrário, eu acho que tudo caminha para que o poder normativo da Justiça do Trabalho seja exercido em cada vez menor quantidade, até num futuro a médio e longo prazo, caminhando para a sua extinção, privilegiando a negociação coletiva, que é justamente o norte que a Constituição indicou e que o TST tem privilegiado. No ano passado, o TST reviu e editou várias súmulas, entre elas justamente a súmula 277. Nós podemos dizer que essa foi a mais importante no sentido de alcance entre as súmulas publicadas no ano passado? Bom, a maior parte das súmulas que sofreu modificação na sua redação dizem respeito a direito individual do trabalho, né? Que tem sua importância evidente, né? Essa súmula 277 já apanha institutos próprios do direito coletivo do trabalho, ou seja, de representação de empregados e empregadores. A sua disposição vai envolver um contingente uma quantidade de situações muito maiores do que cada uma das outras súmulas e OJs modificadas individualmente consideradas, né? Sob esse aspecto, sim, o impacto vai ser muito maior. Possivelmente pode-se considerar essa a que vai ter mais relevância, a depender dos desdobramentos do que a gente está conversando aqui, né? Mas, em princípio, acho que é uma afirmação bem razoável se dizer que essa foi a mais importante. Outros países também adotam a ultratividade ao estabelecer esses acordos coletivos? Bom, existem tipos variados de ultratividade, né? Ultratividade significa a permanência de vigência da norma para além do seu prazo fixo de validade temporal,
Só que existe a ultratividade incondicionada, a significar que aqueles direitos previstos na norma coletiva se incorporam ao contrato de trabalho dos empregados definitivamente, não podendo ser modificado por norma coletiva posterior. Essa é utilizada em vários países, inclusive daqui da América do Sul, Uruguai, Argentina, México, né, Venezuela, etc. Mas não é o nosso caso. Aqui se adotou a teoria da ultratividade condicionada ou relativa, ou seja, aquela que nós vemos falando, segundo a qual as disposições coletivas aderem ao contrato de trabalho, mas sujeita à revogação por norma coletiva posterior. Isso existe em vários países também, especialmente países europeus, Portugal, Espanha, França, Itália. Na Itália por decisão jurisprudencial, mas em todos esses países por expressa disposição legal. De tal forma que, pelo menos em princípio, o Brasil caminha para se alinhar a países que têm a legislação trabalhista mais avançada. O que não havia era o que a gente estava antes, que a gente tinha antes. O TST, então, se inspirou desse entendimento já dos outros países para também buscar a regulação dos acordos coletivos aqui no Brasil? Um dos fundamentos foi esse. O artigo 8º da CLT faz referência ao direito comparado como meio de interpretação da norma e de preenchimento de suas lacunas, né? Em alguns dos poucos julgados da SDC que originaram, ao fim e ao cabo, essa mudança da súmula 277, se fez referência a esse aspecto, sim. O que não havia, na verdade, em outros países, considerado direito comparado, o que não havia era um sistema igual ao nosso, em que o período havia a duração da norma coletiva limitada à vigência da norma, temporal da norma, e depois um vácuo completo normativo posterior. Isso só havia aqui. Essa mudança do TST, como eu disse antes, alinha o nosso direito ao que há, pelo menos por hora, de mais moderno no cenário internacional sobre essa matéria. Certo. Eu conversei com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, que é titular da VT de Jataí. Doutor Rodrigo, muito obrigada pelas suas explicações aqui sobre a súmula 277 do TST. Eu que te agradeço, mestre. Obrigado. Ora, essa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E vocês sabem, mais informações sobre o TRT de Goiás, você acompanha no Twitter e no Facebook.